Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta segunda-feira, semana essa que promete muitas emoções e muitos acontecimentos importantes, como a continuidade do andamento de algumas filas que estão conduzindo algumas criaturas cada vez mais perto da Papu, da Bangu 8 ou outra instituição prisional congênere. É muito importante salientar que a doença de uma pessoa não impede prazos processuais. Aquilo que está acontecendo com a figura do ex-presidente da República não interfere absolutamente em nada nos prazos que estão acontecendo, principalmente nesse momento. Até o instante que ele for convocado para prestar ali um depoimento, para estar presente, nada será alterado com a enfermidade dele. Então tudo continua a acontecer, os advogados estão sendo intimados, as partes, para apresentarem as suas alegações, as suas testemunhas. Então a fila continuará a andar. O que nós poderemos ter um pouco mais à frente são aparições públicas da figura do ex-presidente da República, mais uma vez reforçando o vitimismo, buscando ali uma piedade da coletividade, né, colocando-se ali numa posição de comiseração pública, para ver se isso vai alterar alguma coisa na realidade jurídica dele. Mas isso não vai alterar, não. Nós estamos vendo agora, paralelamente a tudo isso, uma tentativa desesperada dos piores criminosos que nós temos na vida política aqui no nosso país, depois da figura do inelegível, tentando, através de um projeto de lei fajuto, picareta, inconstitucional, uma libertação futura da criatura ou evitar que ele vá para a cadeia. Mas isso não vai acontecer, não. Agora, tem coisas curiosas acontecendo no meio disso tudo. A figura do filhote 03 do ex-presidente da República está nos Estados Unidos mendigando algum tipo de pressão contra as autoridades brasileiras. Isso também não irá acontecer. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui algumas cenas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre recomende, compartilhe e mande aqui o seu comentário, dê o seu joinha e, se puder também, prestigie o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, eu vou começar aqui com uma fala de um dos médicos que operou o inelegível. Ele está dizendo que não há prazo para a criatura voltar à atividade normal, né? Então, quer dizer, não tem a menor perspectiva. Ele pode ficar alguns dias, uma semana, pode ficar um mês, mas nada disso causará algum tipo de interrupção nos prazos, como eu falei aqui na abertura do nosso papo. Vamos ver aqui a fala de um dos médicos lá, vamos lá. Que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado, tá? Prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI. Moral da história, não será surpresa para ninguém se a criatura tiver que ir até o Supremo Tribunal Federal para acompanhar algum depoimento, ou mesmo para prestar depoimento, que ele vá naquele estado depauperado. Vai fazendo cara de dodói, vai de cadeira de rodas, enfim, pode escrever porque é o roteiro desses farsantes por todos os lados. O filho, 03, está lá fora mendigando algum tipo de pressão aqui contra as nossas autoridades, contra a Suprema Corte do nosso país, para livrar a cara desses bandidos todos. E aí me ocorreu uma questão, né? Dudu Bananinha deve estar tentando, de alguma maneira, uma mensagem, um Twitter, alguma fala, alguma manifestação de Donald Trump em relação a seu papai querido. Só que Donald Trump, até esse momento, está pouco se lixando para a criatura que está passando por esse problema de saúde aí. Nenhuma nota, nenhuma menção. Não existe a figura do inelegível. Ele tem coisas mais importantes para se preocupar, né? Mas isso dá uma noção para a gente que aquilo que eles jogam nas redes sociais, que Trump é amigo, que está preocupado, que está atento com as coisas que estão acontecendo no Brasil, isso tudo não passa de uma grande ilusão dessa gente, desse mundo terraplanista da extrema-direita.
E o Dudu Bananinha continua com essa, ele continua postando vídeos em inglês para ver se alcança muita gente, né? E, enfim, com 4 dias aqui, pouco mais de 40 mil visualizações, não é? Ou seja, as pessoas estão assistindo os vídeos de Dudu Bananinha, são as pessoas aqui no nosso país, até porque ele fala inglês, mas ele coloca a legenda em português, né? Porque se fosse dirigido só lá para fora, não precisaria ter a legenda em português. Vamos colocar aqui um pedacinho do momento que ele confessa que ele não está atuando só contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele está atuando contra todos os ministros da Suprema Corte. Vamos acompanhar aqui esse trecho aqui. The emails that at that time Twitter changed with the Supreme Court and with the Electoral Court, with the Justice Committee of the US Congress. And in this case, he was showing how Alexandre de Moraes was ordering Twitter to censor, to block some profiles, conservative profiles in his social platform, and saying to Twitter, do not tell the blocked users that these orders were coming from Alexandre de Moraes. So this is all the atmosphere that is very clear. If we bring this information to the US authorities, they will apply the Magnitsky sanctions against Alexandre de Moraes. And this is a real message that can avoid the other 10 justices of the Supreme Court to keep going on with censorship and human rights violations. Então, gente, assim, tá em inglês, mas você que pode ler as legendas aí, você viu que o que ele está pretendendo não é só uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele pretende que essa sanção seja elastecida para a Suprema Corte do nosso país, ou contra, né? Agora, vocês imaginem só, uma pessoa está fora do nosso país, tentando um poder externo de uma outra nação para constranger ministros da Suprema Corte do nosso país, para pressionar, para ameaçar com algum tipo de sanção, para que eles revertam uma série de atitudes, uma série de sentenças e decisões judiciais da competência deles, que estão, da competência do STF, que estão atingindo essas sanções as figuras desse universo aí criminoso aqui no nosso país. Mas a coisa não para por aí, né? Porque eles continuam com algumas figuras, como o braço direito do pastor Silas Malafaia, essa imundície que foi esse projeto de lei que visa a anistia. Como eu tenho sempre salientado aqui, não é para essas criaturas da raia miúda do 8 de janeiro. É para proteger os graúdos, os criminosos. E aí, felizmente, estou vendo mais pessoas abordarem o que está acontecendo e desmistificarem o que é que está por trás desse projeto. Eu salientei aqui com vocês, desde o começo, as principais pilantragens, mas dá aqui para a gente sublinhar algumas delas aqui. Segundo o projeto, no artigo 1º, o texto ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral, ou os que apoiaram por quaisquer meios, inclusive contribuições, doações, apoio logístico ou prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor dessa lei. Ou seja, está todo mundo liberado, todo mundo que teve algum tipo de participação. Fica também concedida anistia a todos que participaram de eventos subsequentes ou eventos anteriores aos fatos acontecidos em 8 de janeiro de 2023, desde que mantenham correlação com os eventos acima citados. Ou seja, tudo aquilo que veio antes do 8 de janeiro estaria anistiado também. Só que tem coisas importantes, né, gente? A nossa Constituição Federal afirma, no capítulo de Direitos e Garantias Fundamentais, que alguns crimes eles são imprescritíveis. Ou seja, crimes que jamais correm a possibilidade de sofrerem uma retirada do sistema jurídico, de não ter nenhum tipo de repercussão penal diante da sua gravidade. E dentre esses delitos estão a organização de crimes armados para a destruição do Estado Democrático de Direito. Então, se isso está no capítulo principal da Constituição, não é um artigo que está num outro campo da Constituição Federal, como eles estão querendo agora, uma lei infraconstitucional, eles vão teria o condão, teria a força de neutralizar aquilo que está no capítulo mais importante da Constituição. Então já tem um vício de constitucionalidade aí muito grande.
Além do vício principal que eu tenho sempre salientado aqui no Portal do José com vocês, que o Congresso Nacional ele não pode se converter numa corte de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso seria uma invasão de competência. O Congresso Nacional ele pode fazer leis, ele pode estabelecer uma série de normas, mas sem que elas tenham o objetivo de beneficiar uma pessoa ou prejudicar uma pessoa, porque aí o Congresso Nacional estaria violando princípios constitucionais também do artigo 37, que impõe ali que todas as normas obedeçam a alguns princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, tudo está absolutamente inconstitucional no meio dessa história. E eles estão gastando muita energia e estão fazendo aqui todo tipo de vagabundagem jurídica. Mais à frente, o projeto diz: a anistia que trata a lei abrange quaisquer medidas e restrições de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas em julgado ou não julgado que limitem a liberdade de expressão e manifestação de caráter político ou eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas e mídias sociais. Então, gente, esse projeto ele visa neutralizar todas as decisões judiciais. Então está muito claro que o propósito é absolutamente ilegítimo, é interferir em decisões de um outro poder. Então, gente, por tudo isso, é que não tem possibilidade desse troço, desse monstrengo, dessa geringonça, ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, ser convalidado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, tem uma medida também que é muito infame, que eu não comentei com vocês ainda, que é o seguinte: o projeto de lei aqui, ele visa criminalizar apenas as ações que sejam concretamente atuadas contra pessoas humanas. Somente se tiver uma violência contra uma pessoa humana é que o crime de abolição do Estado violento, o Estado de Direito, enfim, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, poderia ser tipificado, poderia ser enquadrado na lei. Isso faz com que todos os atos preparatórios, todo tipo de conspiração, todo tipo de picaretagem, de manobra, de conluio, de organização para destruir a nossa democracia, sejam absolutamente ilícitos. Todo mundo está liberado para conspirar contra o Estado Democrático de Direito, porque só terá algum tipo de consequência se essas pessoas agirem de forma violenta. Mas quando elas agem de forma violenta, é porque a democracia já foi para o ralo. Então, o que acontece? Esse tipo de projeto, ele não só está anistiando, ou tentando anistiar os criminosos de hoje, mas está também dando uma espécie de passaporte criminal para que outras tentativas de golpe de Estado possam ser engendradas aqui no nosso país. Por tudo isso, gente, essa história é uma patifaria muito grande. Agora, está faltando com que os grandes veículos de comunicação eles levem esse tipo de informação para a sociedade para desmistificar esse discurso desses vagabundos, desses picaretas, desses criminosos, inclusive que fazem sempre uso de religião, porque esse discurso é um discurso mentiroso. Isso precisa ser desmistificado, isso precisa ser desmascarado, isso precisa ser explicitado para a sociedade brasileira, que essa gente está querendo mesmo anistiar os piores criminosos que existem na vida política e social aqui no nosso país. Ainda bem que nós temos esse espaço aqui para jogarmos luzes sobre esses bandidos todos. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!